programa Giros vai dar informações e conselhos para seres mais saudável. Ou seja para a tua saúde. Programa Giros também no Rádio Cubo de Angra. Olá, celebrou-se no dia 22 do mês passado o Dia Mundial do Pensamento. E quem melhor para vos falar sobre isso do que a nossa psicóloga. Sara, o que é o pensamento? O pensamento pode ser definido como toda a sucessão de ideias iniciada por um problema e destinada à resolução do mesmo. Através deles, orientamos e integramos todos os conteúdos imaginativos e outros dados do nosso conhecimento em juízos e conceitos significativos, concretos e abstratos. Ou seja, pensar significa manter-se aberto às questões e às informações, tentar compreender, tornar presente, entender significados, ligando-os entre si, dotando-os de sentido, adotar decisões e formular juízos. Podemos ainda dizer que pensar significa ordenar factos relativos a nós próprios e ao mundo. E de que forma o nosso pensamento influencia as nossas emoções e a forma como nos comportamos? Os pensamentos são determinantes nas emoções e nos comportamentos. São eles que nos fazem agir. Os problemas emocionais surgem, na maioria das vezes, pela interpretação não adaptativa que é feita dos pensamentos. E temos noção sempre que surgem pensamentos? Bem, a verdade é que os pensamentos poderão surgir sem darmos conta. Na maioria das vezes, é a forma como interpretamos os nossos próprios pensamentos que provocam o sofrimento. Os problemas emocionais e comportamentais não são unicamente determinados pela realidade externa, mas também pela interpretação não adaptativa que fazemos. Falamos então das crenças irracionais, ou seja, são pensamentos que são considerados falsos, na medida em que não correspondem à realidade e desencadeiam estados emocionais desadaptativos, dificultando, por vezes, o alcance dos objetivos estabelecidos. No nosso dia-a-dia, por vezes, somos também assaltados por pensamentos automáticos negativos. Estes refletem a interpretação imediata de uma dada situação ou experiência, contribuindo para os comportamentos desadaptativos e, por consequência, originam as chamadas emoções negativas. Na maioria das vezes, nem temos consciência da sua presença. Estes pensamentos têm uma qualidade involuntária e autónoma, não sendo necessário, para isso, qualquer esforço. E quanto mais severos, mais difíceis são de os conseguirmos afastar. Geralmente envolvem uma distorção da realidade, ou seja, o que uma pessoa pensa afeta o modo como esta se sente e esses sentimentos afetam os nossos comportamentos. Então, e o que devemos fazer para que os nossos pensamentos não tenham uma influência tão negativa nos nossos comportamentos? Inicialmente, devemos perceber que os nossos pensamentos são apenas isso, ou seja, não nos definem nem definem a nossa vida. Se tivermos pensamentos felizes, mais facilmente nos vamos sentir felizes. Se pensarmos em coisas que nos causam medo, provavelmente sentiremos medo. Se nos focarmos no fracasso, podemos ter mais hipóteses de fracassar. Podes dar algum exemplo? Sim, imagina, quando temos uma apresentação em público, facilmente somos assoberbados por pensamentos automáticos, como por exemplo, vou corar e corar é uma vergonha, vou-me engasgar, ninguém vai gostar da minha apresentação, vão perceber a minha ansiedade e se gaguejar vai ser horrível. Em função destes pensamentos, surgem então as emoções negativas, como o medo, a tristeza, a ansiedade. Quando estes pensamentos surgem, podem também ser adotados comportamentos que muitas vezes agravam a situação, como preparar-se excessivamente, procurar adivinhar o que vai acontecer, imaginar uma catástrofe ou o controle daquilo que não é possível controlar. E como é que podemos tornar os nossos pensamentos mais adaptativos? Uma forma de os tornarmos mais adaptativos é quando estes surgem, por exemplo, identificá-los. Às vezes ajuda se os escrevermos. Depois, tentar perceber a sua veracidade e, após isso, criar novos, mais adaptativos. Este exercício vai permitir que a pessoa se vá distanciando dos pensamentos que lhe causam sofrimento. E, portanto, não se esqueçam, mente sã, corpo são. Olha, o programa Giros vai dar informações e conselhos para seres mais saudável. Ou seja para a tua saúde. Programa Giros também no Rádio Cubo de Angra.